Salve, salve, meus amigos! Um videozinho aqui no canal de Chiquinho pra gente falar um pouquinho de São Paulo Futebol Clube. E depois da derrota de ontem, né? Que uma derrota normal. Porém, muita gente saiu indignado pela forma que o São Paulo jogou. Mas hoje eu queria conversar aqui com você, amigo São Paulino. Você é amigo de outra torcida que tem muitos que nos acompanham aí, de uma forma sem clubismo, né? Para falar sobre o São Paulo e sobre essas desculpas que rondam o São Paulo toda vez que a gente vê um futebol podre e covarde como esse, que vem muitos da mídia, que convenceu parte da torcida, que a gente tem que aceitar essa mediocridade que é o futebol de São Paulo, porque o São Paulo é isso. São Paulo é isso aí. Aí falam, o São Paulo não tem mais time que o Palmeiras, não tem mais elenco, não tem mais investimento. Por isso o São Paulo tem que jogar de uma forma podre igual jogou. Só que, por exemplo, são Paulo tem mais investimento, tem mais time e elenco que o esporte. E por que não se converteu em toda a superioridade que a gente, por exemplo, viu ontem um Palmeiras contra o São Paulo? Que o Fortaleza tem mais investimento, mais time que o São Paulo. E a gente viu dentro do Morumbi o Fortaleza muito mais dominante no jogo dentro do Morumbi, o São Paulo precisando da vitória, do que o São Paulo Futebol Clube. Então tem um além. Querem colocar que o São Paulo é medíocre, que é isso aí, que o São Paulo faz o máximo que dá, quando eu sinceramente, não consigo aceitar. Talvez, é isso que eu quero perguntar para você, aí, amigos São Paulino, amigos de outra torcida aí que nos acompanha, na visão de vocês, porque, cara, eu não consigo achar o time do São Paulo tão ruim assim, que não consiga jogar um pouco de futebol, por exemplo, contra o Palmeiras, que é o time a ser batido na América. Eu não tô falando do São Paulo ir lá e dominar o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. Mas quando você vai numa proposta mais defensiva, você espera o quê? Que o São Paulo vai ter armas para contra-atacar de uma forma mais tranquila. Eu assisti o jogo do Bahia contra o Palmeiras. Pô, o Palmeiras foi dominante contra o Bahia. Mas quando o Bahia pegava na bola, sabia o que fazer. Levava perigo pro Palmeiras também e saiu vitorioso no final quando aproveitou uma oportunidade. Vi times com investimento em time pior que o São Paulo, conseguir trocar, fazer umas jogadas contra o Palmeiras. Ah, mas o São Paulo teve jogada. Mas tem que analisar o individual ou se foi uma jogada de forma trabalhada. Ah, o Ferreirinha perdeu o gol. Numa falha do Giai, que tenta acabar a falta, o juiz não dá. E aí, numa jogada individual, vai lá e perde o gol. Na única jogada talvez trabalhada, o lance do Oscar. Mas é um acaso, que a bola bate e bate ali. Porque se fosse de forma natural, a gente veria durante o jogo mais lances como esse, mais chegadas na área. O que é que a gente não vê. E aí, quando você vai ver o pós-jogo, não tô falando dos amigos da mídia alternativa, quando você vai ver na TV, tem até uma polêmica aí de jornalista da ESPN. Querem colocar a régua do São Paulo lá embaixo. Tem até que outros que eu vejo aqui de flamenguistas que comentam aí, né? Querem colocar a régua do São Paulo lá embaixo. Ah, tem uma vitória espetacular contra o Alianza Lima, contra o Libertar. Desculpa, esses times não são réguas para desempenhar, para ver o que o São Paulo é. Não é pela incompetência de outros times brasileiros nas competições internacionais que a gente pode achar que a Libertadores também, esses times são sensacionais. Porque o São Paulo também não jogou bola contra eles. Mas a escalação até foi de forma. Conseguiu trazer um bom resultado. Mas contra um time mais elevado, que a gente vem falando, São Paulo não consegue jogar bola. E aí eu não sei, cara. Se eu sou muito iludido com esse time de São Paulo, ou se é nítido que a gente bate na tecla aqui. O São Paulo é mal treinado. Porque quando você. O time, por mais que seja ruim, e a gente já viu o time no Morumbi aqui, o time veio para se defender, mas executava o contra-ataque de maneira perfeita ou correta. Conseguia levar. Time pequeno leva perigo pro São Paulo no Morumbi. Por que, que o São Paulo não consegue levar esse perigo quando vai com essa proposta? Na nossa visão, o time é mal treinado. Tanto quando tem a obrigação de jogar, desenvolver o jogo e pressionar o adversário, quanto vai nessa proposta podre que foi ontem. Galera, é o seguinte, a grande questionamento que eu, Chiquinho e o Vitor faz, não é questão que perdeu pro Palmeiras, é da forma que joga, Porque eu tô numa grande luta há muito tempo, eu tenho participado de várias lives, eu tenho falado isso constantemente, eu até fiz um vídeo hoje, tá no TikTok, eu vou pôr no Instagram mais tarde, que eu questionei e falei assim, obrigado
pro rapaz lá, para não falar o nome. Pedro Ivo. Obrigado, Pedro Ivo. Porque eu tô há um tempo falando, me dá uma oportunidade para falar pro Biner. Porque uns dias atrás ele diz, cadê os críticos do meu dia? Cara, é normalizado uma tal forma que dizer o São Paulo não tem elenco. Não, o São Paulo tem elenco, o São Paulo tem 30 jogadores, tem time. Para mim, o São Paulo é um time mal treinado. Porque esse mesmo futebol que apresentou ontem, futebol covarde contra o Palmeiras, não é questão da derrota, porque poderia perder normal. Ué, não tem nada como o Palmeiras poderia ter perdido do São Paulo em outras ocasiões, se o Beldia não ganha do Abel. Mas eu lembro, um dos melhores futebols que o São Paulo apresentou na mão do Dorival foi contra o Palmeiras no Allianz da Copa do Brasil. Jogamos muita bola lá. Era um jogo decisivo. E era decisivo. O que eu quero dizer é assim, esse futebol covarde que o São Paulo apresentou com o Palmeiras, meu olhar de futebol, não foi só contra o Palmeiras. O São Paulo jogou contra o Libertad, horroroso o primeiro tempo. Quando ele faz as substituições e coloca o Lucas Ferreira no segundo, o São Paulo joga aqui no Morumbi. Lembrando que o Libertad perde um pênalti, tá? Com o Morumbi aqui contra o Sport, o São Paulo foi horroroso, não deu chute a gol. Porque é diferente, é como um rapaz falou para mim, eu concordei. Quando o melhor em campo é o zagueiro de São Paulo, você já vai ver que o negócio é complicado. É como assim, quando o seu time perde, mas o melhor em campo foi o goleiro adversário, você fala que o goleiro catou tudo. Uma vez houve isso contra o Fortaleza. O problema é que o São Paulo já vem apresentando esse estilo de futebol já há um tempo. Campeonato Brasileiro do ano passado, nós batia na tecla dizendo que ganhava por causa de uma individualidade do Lucas, uma jogada ali. Esse ano começou com o Ferreirinha, porque lembra do Santos? Se não é Rafael no último minuto, serve empate, porque o São Paulo recua. Botafogo, se não é Rafael. Se não é o Rafael contra o Botafogo. Não é Rafael. O Ferreirinha fez 2 contra a Aliança, quando ele recua o time, porque é um treinador de pensamento pequeno. É um treinador que está acostumado... Mas não é só o pensamento pequeno. É um time também ser mal treinado. Não, mas aí é isso. É um time mal treinado. E hoje eu vi, eu não sei o nome da menina, que ela falou uma coisa. Os jogadores de São Paulo são reflexo da imagem do treinador. É isso. Porque você fica com um time mal treinado, uma mentalidade pequena e pensa daquele jeito. Só que a gente vai falar que é o seguinte... O erro está muito grande. Já perguntaram, Chiquinho, falei, joga com o Palmeiras lá dentro num 4-3-3. Você tem que trocar. Você não pode deixar. Porque assim, é a mesma coisa que você falar assim, não tem como você ir para uma guerra só com um rifle e o exército daquele lado tem metralhadora, canhão, tem tudo que possa dizer, você só vai ficar esperando para... Não, você tem que trocar. Então você tinha que jogar. E na hora das substituições, você vai ver que o São Paulo parece que fica assim, e o cara chegou e falou assim pra mim, mas se o Ferreirinha fez um corte e chutou pro gol, só que ele não chutou certo. Como o Palmeiras teve lance também. O Oscar, quantas vezes o cara chegaram na frente do gol e não cavaram, não deram a cavadinha, não fizeram a gol, o Rafael defendeu. Então tudo isso faz parte do jogo, mas a gente fala no contexto. Você tem que analisar não só o resultado ou esses melhores momentos, analisar o desempenho que vem no jogo. Porque assim, o São Paulo passa, vários jogos, São Paulo passa 89 minutos sem dar um chute a gol. No último minuto faz um gol. Ok. É uma final, pelo resultado, você vai falar maravilhoso. Pelo desempenho, você foi horrível. Mas é um mata-mata e te passa para uma final, beleza. Ontem o Palmeiras fez o gol no final, mas o Palmeiras estava insistindo. É que a defesa do São Paulo ontem foi muito boa. Mas você vai olhar o contexto do jogo todo e ver estatisticamente, você vai ver que o Palmeiras amassou. Muito mais chute. Muito mais chute, mais de bola, então quem tá questionando o São Paulo teve acho que um escanteio no jogo nos 90 minutos. Que o São Paulo não tem elenco. Tem elenco. É que simplesmente assim, eu acho que assim, nós não estamos sabendo aproveitar a molecada, que tem que ser aproveitada, e esse é o melhor momento. Por que eu falo o melhor momento? Porque a torcida abraçou isso, a torcida vai aceitar, não é como anos atrás. Só que não tem, só que eu falo que o treinador, ele não tem esquema, ele não tem visão de jogo, ele não tem esquema táticos, e outro, ele não sabe trabalhar com a molecada. A dificuldade de trabalhar com a molecada é que você vai ter que chegar para o moleque e orientar, ensinar, e ele não sabe, dá nítido de que ele não sabe. Ele está acostumado a trabalhar com jogadores cascudos, que é mais fácil. Então a gente fica nesse grande... Aí eu vejo muitos jornalistas, como falam isso, dizendo
Ah, não tem elenco. Zubeldia tá tirando leite de pedra. Ah, o São Paulo chegou aonde chegou graças ao Zubeldia. E aí eu, Chiquinho, fiz um questionamento. E eu vou continuar com esse questionamento. Wagner Mancini fazia o São Paulo jogar mais bola. Guto Ferreira faria o São Paulo jogar mais bola. Ou igual. Ou igual. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por muito menos, porque não deram tanta ênfase e não deram tanto chance para o Rogério Ceni como estão dando para o Você hipócrita, a gente foi que eu critiquei o Ceni, mas o trabalho do Rogério Ceni é muito mais convincente. O Rogério Ceni, ele é eliminado na semi da Copa do Brasil, amassando o Flamengo. Amassando e perdeu de 3-1. Tinha vários jogos que o Rogério Ceni conseguia fazer o São Paulo jogar. É que, se você analisar o elenco, é sacanagem. O Rogério Ceni não tinha o Ferreirinha, não tinha um Lucas, né? Não tinha reserva na altura, não tinha moleque. Não tinha laterais, a zaga era Léo Pelé, tinha o Miranda já para se aposentar. Então, se você analisar nesses treinadores anteriores, ele não tinha o elenco que tem hoje e essa passação de pano que tem para os do Beldia. A gente tem que analisar o jogo com desempenho, gente, durante o jogo. Ah, o São Paulo Silveirinha não perde o pênalti. Um pênalti que muita gente ia questionar, mas durante os 90 minutos, quem foi melhor foi o Fortaleza. Quem poderia sair vitorioso era o Fortaleza. Cara, aí, por causa de um pênalti perdido, a gente mascara que não sai a vitória por causa desse jogador. O que não é. Tanto que jogadores, muitas vezes individualmente, salva o São Paulo. E eu, conversando nos grupos aqui, muito São Paulino ainda defende o Zubeldia com medo do que não tem ninguém no mercado. Não tem, então fica ele mesmo. Mas essa desculpa para mim também não cola. Tem muito treinador no mundo, tem gente no São Paulo que recebe um bom salário para resolver esses problemas, certo? É muito cômodo deixar, no Zubeldia não tem ninguém aí. Então, para que você ganha seus 100 conto para não resolver esses problemas aí, que é o futebol principal, né? O Palmeiras foi lá, achou um Abel Ferreira num PAOK da Grécia. Então, o São Paulo consegue achar algum treinador. E não é porque, talvez, você não ache um treinador mediano, que você tem que ficar aceitar a mediocridade do Zubeldia. Só que eu quero falar para você, essa mesma menina virou e falou assim, eu vou descobrir o nome dela, que ela virou e falou assim, que o reflexo dos jogadores, ou seja, os jogadores hoje são a cara do treinador, os jogadores hoje, o time é a cara do treinador, ela falou assim, não tem técnico, qualquer um que você pôr no campo vai fazer melhor que o Zubeldia, porque é inacreditável, porque é interessante. Você quer ver uma coisa, cara? Hoje, eu falei isso para um rapaz hoje, Ancelotti na seleção brasileira, mas será que vai dar certo? Porque ele não conhece o futebol brasileiro. Falei, mas o patamar dos melhores jogadores do futebol brasileiro não joga no Brasil, joga na Europa. Mas ele não conhece o futebol brasileiro. Se o Beldia conhecia o futebol brasileiro, não. Sabe? A maioria dos estrangeiros, e outra, se você olhar hoje no Campeonato Brasileiro, de todos os estrangeiros, nem todos estão na altura. É Abel, o resto está mediano para baixo, entendeu? Então, é o que a gente fala. Por não ter ninguém que você acha, você vai continuar com o Zubeldia, né, desse jeito, então aceitar, pelo menos, não haver, a questão é não haver a cobrança em cima do Zubeldia. E sabe qual que é a minha grande preocupação? Que eu e seu só a gente fala, a mídia tal, e alguns já conseguiram de uma tal forma entrar na mente de alguns torcedores, alguns eu vou generalizar, que é o seguinte, não tem elenco, Zubeldia está tirando leite de pedra, o time é ruim, se não fosse o Zubeldia estaria pior, e sabe que o problema do São Paulo todo é gestão. Eu sempre falo, gestão a gente sabe, problema financeiro nós sabemos, tudo, só que não se resolve do noite pro dia, mas campo tem que ser resolvido. Por que eu falo isso? Porque tem vários times aí passando por problemas financeiros, que jogam melhor de São Paulo. Que dentro de campo jogam melhor de São Paulo. Só que a minha briga é não desfazer de nenhum clube, mas o elenco de São Paulo é pior que o do Corinthians. É pior que o do Atlético, é pior do que o Internacional, é pior que o do Flamengo. Essa é a minha questão. Ou a gente é clubista, achar que o time de São Paulo tá lá em cima, eu queria talvez esse choque de realidade, ou... Não, mas eu quero perguntar, então vamos lá, então vamos assim, eu não vou falar melhor. O elenco do São Paulo
Pode bater de frente com o Internacional? Pode, bate da frente com o Fluminense, com o Juventude, com o Ceará, com o Fortaleza. Porque assim, eu vou falar pra você, eu não gosto de casa. O Fortaleza, se você olhar, a maioria dos jogadores do Fortaleza são jogadores que estavam em outro time e refugos. É o que eu estou desqualificando. Mas é isso. O que eu quero falar é que eles fazem que o elenco do São Paulo seja tão ruim que não dê para bater de frente com o Ceará, com o Fortaleza, com o Internacional, que é horrível. Então é para estar lá embaixo. Então, eu não posso aceitar, porque eu quero te perguntar, você que é torcedor de outro clube, você chega a ponto de aceitar isso do seu time? Aceitar? Porque assim, para mim tá chegando uma tal forma que o torcedor do São Paulo, ele tá ficando do tal jeito e honestamente dizendo que o time é isso, que o elenco é isso, que não é problema zimbeltia, que já trocou de 300 técnicos, que é a seguinte forma. Se eu perder do Grêmio no Morumbi sábado, é normal. Porque, na verdade, o fator casa, Morumbi, não faz mais efeito. Pra agora não, antigamente fazia. O time vinha jogar no Morumbi e falava, Morumbi, hoje não faz mais efeito. Então, é normal. Talvez se você empatar com o Libertad quarta-feira, é normal. Esse jornalista estão pondo na mente que é normal, que o Zubeldia está tirando leite de pedra. E eu não concordo com isso. Eu acho que o São Paulo tem time para enfrentar o Palmeiras. Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas dá para apresentar um futebol. Tem time para enfrentar o Flamengo, tem time para enfrentar o Cruzeiro. Porque assim, se você não tem time para enfrentar eles, se acha que não dá, então para. Porque é uma das coisas que não dá para entender. Então, você fica a mentalidade. Você vai chegar assim, você já tira o peso dos jogadores. Sabe? A responsabilidade do jogador e tira a responsabilidade do técnico. Não, esse time tem condições de enfrentar o Palmeiras, enfrentar o Flamengo. A questão de ganhar é outra coisa, é apresentar futebol, cara. É apresentar futebol dentro de campo, esquema tático, tudo. Aí os caras falam assim, jogou com o Cedric ontem, porque jogava com o Lucas Ferreira. Se o Lucas Ferreira se machucasse... Mas é um monte de desculpa, pra tudo arrumar desculpa. O Palmeiras podia ter o Estevão machucado e se complicar no Mundial. Jogo é jogo. Mas... Entendeu? É esse grande questionamento que a gente tá. Eu não sei, cara. A gente aqui analisa desempenho, tantas vezes que São Paulo ganha, aqui a gente vem e fala e muita gente até critica a gente, né? Mas não sei, cara. Parece que é uma mobilização da mídia por conforto. Não sei se isso dá audiência, né? Talvez se conforte a audiência São Paulina e prenda ali, ou se vem por influência de outros lugares, tanto que até parte da torcida compra joga esse discurso também, que o time tem desfalque, que não sei o quê. Porém, o que a gente não se ilude nesse papo é que a gente viu o São Paulo completo já, na mão do Zubeldia. No Paulistão estava completo, não estava faltando ninguém. Tinha Calé, tinha Lucas, tinha Oscar, e a escalação era bizonha, o jogo era mais feio que é agora, não ganhou de ninguém e não entregou resultado. Desde o Brasileirão do ano passado é isso. Tanto que o São Paulo, se bobear nos últimos 20 jogos do Brasileirão, contando ano passado, ganhou 1. E não é questão também com excesso de jogo. Eu sei que todos os times têm, a maioria estão jogando Libertadores, ou Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. E não é questão não teve porque teve pré-temporada, teve 20 dias, e o ano passado, com 2 datas FIFA de 10 dias cada um, São Paulo voltava e jogava pior. Então, essa a grande preocupação. É ligeiro, que vai ter mais uma pré-temporada aí, né? Mas o vídeo já tá longo, é isso. Deixa aí seu comentário, você que é amigo São Paulino, amigo de outras torcidas. São Paulo é ruim mesmo e a gente tem que acordar pra vida sem clubismo, cara. Sem clubismo, na moral. Você não vai chegar aqui só porque você é palmeirense e vai falar, não, eu entendo. Mas você é São Paulino, você acha que o seu time é ruim mesmo? Não é assim, os jogadores são péssimos, qualidade, e que o treinador não consegue, qualquer um que vier não vai conseguir? Ou você acha que tá faltando treinamento, que um treinador diferente faria o São Paulo jogar mais do que tá jogando? E você, palmeirense, corintiano, flamenguista, santista, tudo que acompanha nós, fala conosco assim, em questão assim, você acha mesmo que o São Paulo não consegue? Ou você olhando fala, não, o São Paulo, porque eu vou ser sincero, eu tenho amigos palmeirenses, corintianos, que jogam mal comigo, frequentam a gente e tal, e estamos sempre, eles falam mesmo, falam, não, mano, São Paulo dá pra jogar mais. Dá pra jogar. Só que todo mundo que assiste, que gosta de futebol, eu tenho amigos de todo lugar do Brasil aqui, todos falam, mano, São Paulo joga feio demais. Mas o cara ia falar assim, eu queria o Ferreirinha no meu time, eu queria o Lucas no meu time. A zaga, então, nem se fala.
Você entendeu? Um Alisson, dá pra pingar num time. O Marco Antônio tá jogando bem, ok, o Oscar aqui no meu time. Então, alguma coisa tá errada, né? Fechou? Tamo junto, é nóis. Deixa aí o comentário, não se esqueça, se inscreva no canal Tiquinho aí. E lembrando, quarta-feira o Tricolor na Libertadores. De novo, mas São Paulo Libertadores ganha. não é tão Facinho. Pelo Meu menos problema isso não aí é agora, meu problema é agora. mata-mata. Meu problema é mata-mata, que eu não sei quem vai jogar. Hoje falaram pra mim que não é sorteio, que é chaveamento. É sorteio. É sorteio, pra mim é sorteio. Depois, no sorteio, o chaveamento, aí já vai definir os confrontos. Mas lembrando, pode passar muito brasileiro em segundo. Os brasileiros, confronto contra time brasileiro, São Paulo tá mostrando que joga nada. Se o São Paulo não tem elenco pra jogar o brasileiro, então se pegar um brasileiro... Tem que torcer pra todo mundo ser eliminado aí, fechou? Tamo junto, é nóis.